Senhora, publicada em 1875, é um dos romances de perfil de mulher de José de Alencar. Além de Senhora, Diva e Lucila completam essa tríade. Em Senhora, José de Alencar tematiza o casamento por interesse versus o casamento por amor. Nós temos personagens que se amam, mas que possuem condições financeiras fragilizadas. Até que o homem, Fernando Seixas, aceita se casar com uma outra mulher por dinheiro. Mas mal sabia ele que a sua amada Aurélia receberia uma herança do seu avô e se tornará rica. Através de um tutor, Aurélia oferece a Seixas um dinheiro para que ele se case com uma mulher misteriosa, sem saber quem é, apenas para ver se ele aceitaria ou não se casar por dinheiro. E ele aceita, porque a quantia é muito elevada. Quando Seixas descobre que a sua pretendente, a sua noiva, a que ofereceu dinheiro, é a Aurélia, ele fica feliz. Mas mal sabe ele que na relação conjugal ele vai ser apenas o marido de uma senhora. Esse romance de José de Alencar, diferente dos outros, que trazem ao longo do enredo complicações, conflitos entre os amados para que no final ocorra o casamento, portanto o final feliz, nesse nós temos o casamento no início. E o drama vai ocorrer ao longo da relação matrimonial, ao longo da convivência. E aí nós vamos ter uma superação, né, para que Aurélia e Seixas encontrem o seu final feliz. Vamos ler um trecho desse romance e responder uma questão que foi cobrada no Enem? Então, um fragmento de Senhora para interpretarmos. Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amargor, guardei-o para minha esposa, para ti. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, o eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se a cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim. Não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Nossa, olha a Aurélia, hein? Ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na defesa da igualdade de gêneros. Em nenhum momento nós temos nesse fragmento homem e mulher sendo tratados de formas diferentes, sobretudo naquela visão patriarcal tradicional do século XIX, em que o homem é superior à mulher. Aqui não, certo? Importância atribuída à castidade. Em nenhum momento nós lemos aqui no fragmento que os dois eram castos, apesar de, no início, nós temos esse trecho, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, mostrando então certa castidade, né, do Seixas. Não vamos duvidar, obviamente, da sua castidade, e nem vamos duvidar também da castidade de Aurélia, dentro desse contexto social, dentro desse contexto tradicional do século XIX,
obviamente, eram duas pessoas castas, mas o fragmento não está focando na castidade das personagens. Indignação com as injustiças sociais. Nós não temos aqui injustiça social. Nós temos Aurélia se mostrando como uma mulher rica que comprou os Seixas. Interferência da riqueza sobre o amor. Essa aqui é uma opção boa. Valorização das relações interpessoais. O fragmento não tratou das relações interpessoais, ou seja, entre Fernando e Seixas no momento de pessoalidade. Não. O que foi tratado nesse fragmento é justamente que a Aurélia, ela diz para Seixas que ele é um homem vendido, porque de fato ela vai oferecer dinheiro a ele, através do seu tutor, que é o tio Lemos, sem que Fernando Seixas saiba quem é a mulher com quem ele se casará. O Fernando Seixas, ele havia aceitado um dote de uma moça chamada Adelaide, de 30 contos de réis. Ele precisava do dinheiro. E, antes disso, ele cortejava a Aurélia, ou seja, a Aurélia e o Fernando, eles teriam tudo para se tornar um casal inicialmente, mas ele viu a oportunidade desse dote e as situações financeiras dele estavam muito complicadas. E ele pensou, ponderou, viu a situação e acabou aceitando esse dote de 30 contos da Adelaide. Mas, nesse meio termo, a Aurélia recebe uma herança que ela não estava esperando e ela fica rica, fica milionária. E ela vai acabar oferecendo aos Seixas 100 contos de réis. Há de se dizer que o Seixas, ele até tenta escapar do compromisso com a Adelaide, viajando para Pernambuco. Ele se sente um pouco envergonhado de toda a situação, sabe? Mas ele precisa do dinheiro, realisticamente falando, ele precisa do dinheiro. Ele tem uma mãe, ele tem 2 irmãs para cuidar. Inclusive, ele pede um adiantado, 20 contos de réis ao senhor Lemos, para servir de dote para sua irmã se casar. E nós vamos ter, né, um casamento aí por interesse, né, a questão da riqueza interferindo aqui, mas o final do romance vai ser bem interessante. Né? Gabarito aqui dessa questão do Enem, letra D. Então, será que Seixas vai permanecer como esse homem vendido ao longo do enredo? Não. O Seixas vai dar uma volta por cima, tá, na sua condição de homem, dentro desse contexto do século XIX, né, ele vai sentir um pouco ali ferido o seu orgulho, e ele vai conduzir a sua vida com a Aurélia de tal forma para que no final ele consiga dar uma cartada. Mas a Aurélia já tinha outras cartas na manga também. Essa história é uma história em que os personagens vão se manter ali uma relação de recusa, uma relação de rivalidade, mas lá no fundo, lá no coração, eles se amam. E é esse amor que vai ser superado, ou melhor, é esse amor que vai superar todas as barreiras. E o final do romance é belíssimo. Se você vai realizar algum vestibular em que esta obra, Senhora, será cobrada, acesse aqui na descrição, nós temos uma análise bem objetiva e também como ter acesso a um caderno de questões para vestibular específico em que essa obra, Senhora, está sendo cobrada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar aquele like, estou à disposição para quaisquer dúvidas. Abraços genuínos!